Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Hoje é uma mensagem especificamente de treinamento para o Ministério de Intercessão, que nós abrimos também a todos aqueles que gostam de conhecer a Palavra do Senhor. E vamos estar falando sobre os dons, especialmente os dons para edificação da igreja, os dons de Deus para edificação da igreja. Conforme a Palavra do Senhor, nós vamos ler vários versículos de 1 Coríntios 14 e vamos estar então fazendo os comentários que se faz necessários. Versículo 1 ele diz: segui o amor e procurar com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Mesmo com os erros e abusos da parte da igreja de Corinto, o apóstolo Paulo não ensina que deviam parar de usar os dons, mas que eles deveriam continuar. Então ele fala seguir o amor, mas que obedeçam à correção, porque os dons são dados pelo Espírito Santo para o bem da igreja, como a gente vai ver no decorrer deste vídeo, nas citações dele, para o bem da congregação. Então, seguir o amor é prático. Então, os dons espirituais, eles são para a edificação da igreja. No versículo 2 ele fala: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. O apóstolo Paulo ensina que o dom de línguas, ele é uma forma de oração, de louvor a Deus, mas numa linguagem que nem quem ora entende e nem a congregação entende. Falar em línguas é o único dom dado pelo Espírito Santo para consumo próprio. Então ele fala que nós falamos mistérios. Versículo 13 ele fala: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A palavra edificação significa promover o crescimento em sabedoria nos princípios do reino de Deus, na fé cristã. É onde se dá uma direção, dá uma resposta de Deus para a pessoa que recebe oração, uma orientação, é algo que edifica. Exortação. Exortação é uma palavra que dá encorajamento, uma motivação para a pessoa que recebe a oração. Às vezes vem de uma palavra de correção, mostrando que não é por aquele caminho, que aquilo está errado. Dessa forma, encoraja a pessoa à correção. Consolação é sempre uma palavra para dar ânimo ao desanimado, para acalmar um coração ansioso demais, para consolar um coração triste demais, que recebe oração, que está ali sendo abençoado pelo uso dos dons espirituais. No versículo 4 ele fala: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. A Almeida Corrigida Fiel traduz como língua desconhecida. A Almeida Revista Atualizada traduz como outra língua, pois o que fala em outra língua. A edição Revista e Corrigida traduz porque o que fala em língua estranha. E foi esse termo que ficou conhecido no meio evangélico, especialmente no meio pentecostal. Falar língua estranha, que traduz a palavra grega glossolalia. E ambas as traduções estão corretas, são possibilidades que o original nos dá. Então as pessoas falam que, olha, a língua estranha não tem na Bíblia. Tem sim, é uma questão de conhecimento. Vamos na sequência. A neuroteologia é uma disciplina científica que estuda os processos cognitivos. Cognitivo quer dizer relativo ao conhecimento, à percepção, que produzem experiências subjetivas tradicionalmente categorizadas como religiosas ou espirituais, relacionando-os com padrões de atividade no cérebro, descobrindo como e por que evoluíram nos humanos e os seus benefícios. A neuroteologia comprovou pelo menos 3 benefícios da chamada oração em línguas estranhas. Quando você ora em línguas mais de 2 minutos. Primeiro, a redução do estresse. Portanto, um excelente remédio para o estresse, não custa nada e não tem contraindicação. Segundo, melhora do sistema imunológico, em 35% a 40%. Portanto, vitamina C mais zinco. Gratuitamente também, sem contraindicação. E terceiro, há maior equilíbrio emocional, então não precisa de calmante e de coisas desse tipo. Portanto, é bom que se esteja fazendo as suas análises. Mas o que profetiza edifica a igreja. O propósito dos dons dados por Deus é edificar a congregação, edificar a igreja, é o que profetiza. Então, todo aquele que traz dom, que beneficia a igreja, que edifica a igreja. No versículo 5 ele diz: eu quero que todos vós faleis em línguas. A linguagem misteriosa, ao que tudo indica, é do diálogo do Espírito Santo com o inconsciente da pessoa.
e, portanto, Paulo não poderia de maneira nenhuma proibir os irmãos. E depois ele continua no versículo 5, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então sempre os dons visam a edificação da igreja. Existem casos em que a oração em línguas ou cântico em línguas estranhas, o Espírito Santo dá para outra pessoa a interpretação. E a conexão do Espírito Santo e essas duas pessoas acaba por trazer mais confiança para a pessoa que recebe a oração ou para a pessoa que está recebendo a revelação, quando ela não é direcionada para a igreja. A tradução não é palavra por palavra, comumente como se pensa. Por exemplo, quando se diz Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A tradução não funciona dessa forma. A tradução é uma mensagem dada para as línguas estranhas, então uma mensagem dali é extraída. No versículo 6 ele diz, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? A oração em línguas é para consumo próprio, como eu já disse, sem interpretação. Quando ela não tem interpretação, ela é para o consumo próprio. Como na maioria dos casos, ela só edifica a pessoa que ora em línguas estranhas. No versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. A oração em línguas é um sinal para os incrédulos verem a ação sobrenatural do Espírito Santo, especialmente quando ela tem interpretação, ele está se referindo. Não é um sinal para os crentes. A profecia é para benefício dos crentes, pois eles têm a capacidade dada pelo Espírito Santo de entender a verdade espiritual que está sendo revelada, o que é maravilhoso quando assim acontece. No versículo 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas, e entrarem doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? A igreja toda orando em línguas é uma maravilha se todos são crentes batizados com o Espírito Santo, e se todos ali são cristãos. Mas se entrar um incrédulo e ver aquele barulho todo, que ninguém consegue entender, com certeza vão dizer que do pastor ao membro mais novo todos ficaram loucos, que são fanáticos, ignorantes, e por aí afora. Versículo 24. Mas se todos profetizarem, e algum douto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. A profecia ou revelação também pode convencer ao incrédulo quando o Espírito Santo revela algo sobre ele, que ninguém mais sabia. Como se julga uma revelação, é importante aprender, e logo nós vamos falar, daqui a pouquinho. Versículo 25 diz, e portanto os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Quando oramos por uma pessoa, o Espírito Santo pode revelar segredos do coração dela, que ninguém mais sabia. E isso é importante que, digamos, né? É algo que a pessoa não tinha ideia que alguém pudesse saber. E saber pelo Espírito. Tipo, sofrimento com ansiedade por dívidas, depressão com problemas do passado, estresse com situações que está enfrentando, medos, insegurança, temores, até pesadelos e sonhos que teve, que está lhe tirando a paz, pessoas que vivem irritadas, nervosas, insatisfeitas, pessoas que não têm a menor vontade de orar e ler a Bíblia e acham que isso é normal, gente que está no culto, mas sua mente está dominada por principados e potestades e não vê a hora de acabar o culto, olha para o relógio, ora mais para o relógio do que para a Bíblia, sua mente está dominada. Pessoa com mente debaixo de opressão maligna que não consegue aproveitar absolutamente nada do que houve na igreja. Por quê? Porque existem fortalezas malignas em sua mente. 10. Judas Iscariotes, um exemplo. Quem foi o pastor de Judas? Jesus. Quem eram os seus companheiros de discipulado? 11 apóstolos que revolucionariam o mundo com o evangelho do reino de Deus. Então, nem o melhor pastor e nem os melhores companheiros de discipulado pode garantir uma vida espiritual plena de obediência a Deus, se você não aproveitar a graça que Deus dá. Então, Judas teve tudo isso e não aproveitou nada. E você pergunta, mas os dons do Espírito Santo ainda acontecem em nossos dias? Sim. O Espírito Santo continua derramando os 9 dons espirituais e por isso o Espírito Santo está restaurando a igreja para que haja a
edificação da congregação, edificação da igreja. Versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. No culto de louvor a Deus, o uso dos dons espirituais deverá sempre edificar a igreja. Hoje substituiu os dons com entretenimento, com shows e espetáculos. O salmo, a leitura ou cântico de um salmo, literalmente cantar um salmo, do Antigo do Testamento, sendo dado como uma resposta para a oração de algum irmão ou de alguma irmã. Também poderia ser uma mensagem com cântico inspirado, entre parênteses, dado no momento como salmos e cânticos espirituais, conforme está em Efésios 5:12, 5:19, Colossenses 3:16. Um cantará, ou a igreja toda cantará. Doutrina. Uma instrução dada para a pessoa ou para toda a igreja com base no ensinamento dos apóstolos, Atos 2:42, que envolvia a comunhão dos irmãos, a ceia do Senhor e as suas orações. É sempre o ensinamento do reino de Deus que cabe na situação da pessoa que recebe a oração ou toda a congregação. Revelação. Que poderá vir por visão, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, voz audível, discernimento de espíritos, profecia, etc. Línguas com interpretação equivale à profecia. Versículo 27. E se alguém falar em língua estranha, desconhecida, faça-se isso por 2 ou quando muito 3 e por sua vez haja intérprete. Línguas com interpretação equivale à profecia. Num culto, no máximo 3 pessoas e um por vez. Quando oramos pelas pessoas, somente se houver interpretação da mensagem dirigida para a pessoa que pede oração. Então é sempre importante isso. E normalmente nós não fazemos oração assim. Usamos os dons, mas é o ministério de intercessão, que já é treinado, né? As irmãs são treinadas especificamente para o uso dos dons para a edificação da igreja. Então oramos pela vida das pessoas. Um estudo realizado para monitorar a atividade cerebral dos participantes enquanto eles falavam em línguas permitiu que os pesquisadores obtivessem uma visão científica da atividade neurológica enquanto eles falavam nas línguas celestes. Quando os indivíduos oravam em uma língua nativa, no caso lá era inglês, né? A sua atividade cerebral indicava um comportamento normal para a fala no lobo frontal. No entanto, quando as mesmas pessoas durante o teste oravam em línguas estranhas, sua atividade cerebral mostrou algo extremamente diferente. O exame do sujeito da pesquisa mostrou que o lobo frontal, a parte do cérebro que controla a linguagem, estava ativo quando orou em inglês, mas da maior parte ficou quieta quando eles oravam em línguas estranhas. Existe uma área no nosso cérebro que só é ativada quando você fala ou ora em línguas, que não é ativada por nada diferente. Assim, 1 minuto orando em línguas pode até valer mais do que orar por 10 minutos em português, no caso aqui português, né, falando. Dependendo de como você está orando em português, correto? Então, é uma coisa interessante para se ver. E assim, orando em línguas, você pode ser até curado. Então, fica aí a dica, né? No versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A oração em línguas, sem interpretação, ora em voz baixa. E quando estiver em casa, estiver em um ambiente, num discipulado, num grupo menor, vocês têm essa liberdade, não tem ali indoutos, né, incrédulos ali, você pode orar em voz alta. E aí vem algumas palavras são citadas normalmente, comuns nas orações em línguas, que perguntam: o que quer dizer labachúria? Não tem tradução, é uma palavra em oração em línguas quando a pessoa sente o poder de Deus. O que significa a palavra kalamanaia? Mas como é língua desconhecida, não sabemos o significado certo. É a mesma situação. E o que significa xerebecanto? Também é uma língua desconhecida e não sabemos o significado ao certo. 4. O que significa suricanta? Também é língua desconhecida, não sabemos o significado certo. As pessoas geralmente falam outras palavras consideradas como línguas desconhecidas e elas estão aí no meio, porque são línguas estranhas. No meio de uma oração em línguas, se houver interpretação, Deus poderá revelar o significado.
Como saber se haverá ou não interpretação? Se sentir a ação do Espírito Santo, comece a orar em línguas e aguarde uma outra pessoa ser usada dando a interpretação para a igreja atender. Não será por palavra, como eu disse, mas uma mensagem. Se não houver interpretação, ore em voz baixa consigo mesmo. É possível a interpretação ser dada para a mesma pessoa? Resposta: é muito difícil de acontecer, mas é possível sim. Pode acontecer que o Espírito Santo é soberano. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Deus manda julgar a revelação e não a irmã ou o irmão que trouxe a palavra. Então a gente tem que parar de julgar, ainda bem essa pessoa com a palavra. Não, você tem que julgar a palavra que está sendo dada. E como podemos julgar uma revelação? Existem 7 regras. A primeira regra: pergunte, faz sentido para você? Com base, isso é uma palavra de sabedoria, com base em 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então é sempre a pergunta. É uma palavra de sabedoria. Quando for falar para alguém, trazer o dom, ou quando alguém fala para você, ele deverá fazer isso, receber o que está sentindo, fale as primeiras palavras da revelação e pergunte a ela: faz sentido para você? Se a pessoa confirmar que faz sentido para ela, geralmente sim, faz todo sentido, faz sentido. Esta é uma palavra da parte de Deus. Pode terminar de entregar a palavra recebida ou revelação. E a pessoa vai receber a bênção de Deus. Se a pessoa não confirmar que faça sentido para ela, pare imediatamente. É uma palavra que parte do seu coração. Excesso de preocupação, vontade imensa de ajudar, ou algo assim. A pergunta: e se a palavra era verdadeira e a pessoa mentiu, ou por vergonha ou por medo? Ou para desdenhar da revelação, ela diz que não faz sentido para ela. A pessoa rejeitou uma palavra do Espírito Santo para lhe ajudar e acabou de perder a bênção que iria receber. Por isso que em 1 Tessalonicenses 5:20 o apóstolo Paulo escreve: não desprezeis as profecias. Segunda regra: contar sonho como sonho e não como revelação. Jeremias 23:28 nós damos o profeta que tem um sonho, conte-o como apenas um sonho. Um erro fatal e infantil é ter um sonho com alguém e jogar tudo sobre ele, como se fosse um decreto de Deus. Muita calma nessa hora. Os sonhos para terceiros podem gerar confusão nas reuniões e discussão inútil onde você está. Só se for sonho para si mesmo ou para a sua própria família. O ideal é entregar o sonho em particular ao seu pastor, ao seu líder, para discernir antes, o líder do missão de intercessão, do grupo de oração. Mas os sonhos seguem as mesmas regras. Vai se perguntar: faz sentido para você? Se fizer sentido, você segue. Se não fizer sentido, você já sabe que deve parar. Terceira regra: se cumprir é de Deus, se não cumprir não é. Deuteronômio 18, 21, 22. Vamos lá. Revelação: é quando o Espírito Santo mostra algo de forma clara e objetiva. 1 Coríntios 14, 30, 2 Samuel 7, 27. Não deixando dúvida, algo que aconteceu no passado, está acontecendo no presente ou vai acontecer no futuro. Do passado e do presente, revelando pecados que foram confessados em determinado momento, que estão ocultos. Também aplicamos a primeira regra. Faz sentido para você? Uma revelação que é para o futuro, se ela se cumprir, é de Deus. As revelações podem vir por várias formas. Então, se não se cumpre uma palavra para o futuro, um sonho, ele não era de Deus. As revelações podem vir por palavra de conhecimento, profecia, palavra de sabedoria, visões. Sempre aplicamos a primeira regra. Faz sentido para você? Quarta regra: edificação, exortação e consolação, que nós acabamos de falar. O Espírito Santo usa bastante também os intercessores e usa as pessoas em geral com dons, com palavras que não são revelações em si mesmo, mas visa a edificação de quem está recebendo e seguem as regras da profecia, devendo sempre promover edificação, exortação e consolação. No versículo 13 ele diz: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Edificação, promover o crescimento espiritual, ensinar, corrigir, dar direção para uma escolha. Exortação: colocar-se ao lado para encorajar, dar ânimo, motivar, incentivar a mente. Consolação: é confortar por perda, derrota, medo, tristeza, luto, acalmar o coração. Sempre usando a primeira regra. Faz sentido para você? Quinta regra: julgar as revelações e não a pessoa. 1 Tessalonicenses 5:20, Paulo escreveu: não desprezeis as profecias. 1 Coríntios 14, 29, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem.
julgamos a revelação e não a pessoa. Além do discernimento, usamos a primeira regra. Faz sentido para você? Sempre isso, né? Se a pessoa diz que faz sentido, você sabe que poderá dar sequência. Se não, você para por ali. Sexta regra. Não extinguir o Espírito de Deus e os seus dons. 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo escreveu e está escrito: não extingais o Espírito, pois esta é a missão que os espíritos de Jezabel receberam dos principados, deixar as igrejas sem o uso dos dons espirituais e sem intercessão principalmente, e fazendo com que a igreja caminhe na base dos shows e espetáculos. Sétima e última regra. Buscar os dons do Espírito Santo para edificação. Como acabamos de ler, 1 Coríntios 12, versículo 1, ele vai repetir lá no 31, parte A, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, portanto, procurais com zelo os melhores dons. O Espírito Santo nos dá os dons para a edificação da igreja, e por isso devemos usá-los para serem desenvolvidos, e gente vai amadurecer numa difícil missão, e não, se não atrofiar os dons. Estamos aprendendo a trabalhar com equipe, como equipe ou em equipe, e devemos obedecer a 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros conforme seguimos aos outros conforme o dom que recebeu. 1 Pedro 4,10. Não se esqueça, sempre começamos com a primeira regra. Isso faz sentido para você? Então, concluindo aqui esse trabalho, um trabalho que foi especificamente feito para o Ministério de Intercessão, mas também estamos abrindo para todos. Então, estão aí as regras, o texto da Palavra do Senhor para nossa edificação. É muito importante que a gente use os dons, que a gente possa ser batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. Todos os dons, eles ainda estão plenamente prontos para ser usados a partir do momento que a igreja, em qualquer um dos seus trabalhos, abre a oportunidade e permite ao Espírito Santo usar. Mas é importante, conhecimento. As igrejas fecharam as portas para os dons porque não havia ensino. E os cristãos, como em Corinto, fizeram as coisas tudo de qualquer jeito. Então deu muita confusão, muita bagunça. Mas é muito importante estar dentro da palavra do Senhor. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. E se você gostou dessa mensagem, deixa aí o seu gostei, compartilhe com outras pessoas. Que Deus esteja abençoando você para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém.